amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar o hino de número 490 no Cantor Cristão, 490, Com Cristo é Céu. Eu já morei em lugar muito simples, queridos e amados irmãos, lugar que não tinha o mínimo de conforto, nem luz elétrica, nem água encanada, nem calçada, não tinha nada. Era só mato, bichos tinha bastante, um calor bastante, pernilongo bastante, borrachudo bastante, tudo muito simples demais, mas era céu para nós. Lembro com saudades, indo para a igreja, no meio das picadas, no meio do mato, e alegria no coração. Com Cristo é céu para nós. Eu conheço gente que mora em palacete, mas não tem alegria no coração. A diferença é Cristo na vida das pessoas. Vamos cantar com alegria, hino de número 490 no Cantor Cristão. Convido a todos, por favor, vamos nos ajoelhar e vamos orar ao Senhor. Senhor amado, que prazer é estarmos em Tua casa de oração. E lembramos o que o salmista dizia, que é melhor estar nos Teus átrios um dia do que 1000 dias em outra parte. E é verdade, Senhor. Aqui nos sentimos tão bem, tão felizes, num local de paz, num local de reverência, num local de respeito, com irmãos amados, com visitantes queridos. Louvamos ao Senhor por este privilégio, pela liberdade que o Senhor nos concede. Tantos lugares no mundo não têm essa liberdade. Durante a semana ouvimos da China, Senhor, pastores sendo presos, a internet não pode mais ser usada para difusão, transmissão dos cultos. Ainda temos esta liberdade no Brasil, embora as autoridades estejam se alinhando com a China, com este diabólico sistema socialista, comunista, Senhor. Oramos que o Senhor, por misericórdia, abençoe a nação brasileira. Que o Senhor abençoe no ano que vem as eleições, para que o Senhor mesmo levante pessoas, homens e mulheres dignos e honrados para os cargos na nação. Pessoas verdadeiras, pessoas honestas, pessoas justas, pessoas comprometidas com o Senhor.
Oramos também pelo despertamento das igrejas no Brasil. Há muita leviandade, Senhor, há muita brincadeira, há muita indiferença, muita mornidão. E como o Senhor falou, a igreja de Laodiceia, a igreja deste tempo presente, por ser morna, o Senhor a vomitará da sua boca. Ó Senhor, ajuda para que sejamos fervorosos, obedientes ao Senhor, com todo o nosso amor, servindo ao Senhor com alegria e aguardando o momento do arrebatamento da igreja, para que estejamos para sempre com o Senhor. Mas enquanto estamos aqui, ajuda-nos, Senhor, a trabalharmos, a servirmos, usados por Ti, instrumentos nas Tuas mãos, vasos de bênção, Senhor. Continue a operar as Tuas maravilhas, salvando vidas. Obrigado pelo grupo que está se preparando para o batismo e será batizado no último domingo de novembro. Louvado seja o Senhor. E, ó Deus e Pai, abençoe para que a igreja nunca perca também a visão missionária, mas possamos, ó Deus, colaborar com os campos que a Tua igreja tem apoiado no Brasil e fora do Brasil. Muito obrigado pela generosidade em cada coração, pela alegria de servir, de trabalhar, de contribuir e de levar a Tua palavra aos quatro cantos deste mundo. Oramos pelos missionários, oramos também pelos irmãos que atravessam por lutas e dificuldades, oramos pela Nigéria, onde milhares de cristãos estão sendo mortos. Só este ano, mais de 9.000 cristãos foram mortos por amor ao Senhor. Desperta no Brasil, Senhor, mais reverência, mais determinação, mais compromisso, Senhor, menos de nós e mais de Ti. Pedimos a Tua bênção, aceitando este culto que estamos prestando a Ti, e o Senhor mesmo falando aos nossos corações, para que sejamos edificados com a Tua santa e bendita palavra. Oramos pelo congresso da chamada da meia-noite, e esta semana lá em Águas de Lindóia, usando o pastor Meno Kalischer lá de Israel, irmão Roger Lieb lá da Europa, e outros que estarão trazendo a Tua palavra, e o Senhor operando as Tuas maravilhas e operando a Tua vontade soberana em toda a Tua igreja. Pedimos isto, Deus, e com gratidão Te louvamos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Convido todos os amados e queridos irmãos para que abram as suas Bíblias, por favor, em Isaías capítulo 21, versículo 11. Isaías capítulo 21, versículo 11. Algumas traduções em português não estão de acordo com o que deveria ser de verdade. Eu procurei ler na Bíblia que meu pai gostava muito de ler na língua letra, e é um sentido um pouquinho melhor, mais claro do que o que está aqui em português. Em português diz assim, 21:11: Peso de do mar, gritam-me de Seir, guarda que houve de noite, guarda que houve de noite. Já em algumas traduções, e na língua letra também diz assim: guarda, a que horas estamos da noite? Quanto tempo ainda durará a noite? E esta é a mensagem para nós nesta manhã. Quanto tempo ainda durará a noite? Noite representa tempos difíceis, sombrios, tempos trabalhosos, como os que estamos vivendo, queridos irmãos. Estamos vivendo tempos sombrios, tempos escuros, tempos onde as pessoas estão tentando fazer exatamente o oposto do que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: ai de quem ao mal faz o certo e o certo faz o mal. Ai de quem faz isso. E as pessoas não estão com medo, não estão com temor de tentarem fazer o que é errado parecer normal. Não estão com medo. Governantes que deveriam ser usados por Deus para defender a vida estão apoiando, incentivando o aborto, que é uma monstruosidade, apoiando a destruição da família. Lamentavelmente, o próprio presidente do Brasil, ele vai dar contas diante de Deus, mas ele falou que nós temos que lutar contra a família tradicional. Ele falou, e se alguém duvida eu mostro, ele falou que ele tem parte com o demônio, que ele conversa com os demônios todos os dias. Ele falou. Então essas pessoas estão tentando fazer do errado o certo e do certo o errado. São tempos sombrios, queridos. São tempos em que a justiça está cambaleando, como já diz em Isaías também. A justiça, a verdade estão cambaleando pelas ruas. Por isso, há esta pergunta muito séria: quanto tempo ainda durará a noite? Quando vemos as igrejas cristãs sendo perseguidas no mundo, quando vemos pastores, só essa semana, mais de 20 pastores na China foram presos para não pregar o Evangelho. Quando vemos milhares de pessoas na Nigéria, cristãos, irmãos nossos morrendo e sendo trucidados, igrejas, templos sendo destruídos, são tempos difíceis, tempos trabalhosos. Temos nesse versículo aqui 3 coisas que nós vamos observar nesta manhã. A primeira é uma pergunta anelante. Uma pergunta anelante. A segunda é que nós temos também um servo, um vigilante atento, um vigilante guardando, cumprindo o seu dever. E a terceira é um anseio pelo romper da manhã. Em primeiro lugar, a pergunta anelante. Anelar é desejar muito,
é esperar muito por uma resposta. Guarda, a que horas nós estamos da noite? E quando observamos o que está acontecendo no mundo, dá para perceber que a hora é sombria, amados irmãos. Quando percebemos tudo que está acontecendo ao nosso redor, o homossexualismo sendo esparramado, apoiado, inclusive nas escolas, com a anuência dos governos diabólicos, vemos que a hora está avançada, que a escuridão, o breu tomou conta da humanidade. Sempre houve homossexualismo, queridos, vemos isso na Bíblia, sempre houve. As pessoas se rebelando contra Deus, as pessoas se infamando contra Deus, e vemos já nas primeiras páginas da Bíblia, pessoas que estavam ali servindo a Satanás, Sodoma, Gomorra, toda aquela região. Depois lemos no tempo dos reis, os rapazes escandalosos no templo, escandalosos, os rapazes frouxos no templo. Sempre houve, mas havia vergonha. Hoje não, hoje tem o orgulho dele, hoje tem as manifestações para impor a sua nojeira, a sua maldade, a sua podridão. São tempos trabalhosos, por isso a pergunta é: guarda, a que horas nós estamos da noite? Quanto tempo ainda falta pelo romper da manhã? Quanto tempo ainda falta para nós termos que suportar toda esta situação tão triste que estamos vendo na sociedade? Peço permissão para o irmão Arnaldo, eles são de Manaus, estão morando aqui em Curitiba, e ontem ao visitá-los, a irmã Luciana, que foi membro de igreja desde pequena, ela nos relatando algo muito triste. Ela falava: pastor, a igreja que nós íamos lá em Manaus, o que tem de casal de anos se separando. Não foi isso, irmão Arnaldo? Verdade. Casal que estava há muito tempo se separando. O que tem de pastor separado, divorciado hoje, queridos irmãos? Recentemente soube por uma outra pessoa que um casal, um pastor que já esteve aqui algumas vezes, e a esposa também, estavam em crise conjugal. E eu me ofereci, eu não sou nada, eu sou menos que nada, pior do que nada, mas posso ajudá-los com a palavra do Senhor? Recusaram, não quiseram saber. Cada um para o seu canto, e o que mais me entristece é de ver que aquele homem ainda continua pregando. Pregando o que, queridos irmãos? A hora está avançada, a escuridão tomou conta. Vai falar o que para os outros se não obedece à palavra do Senhor? Quando vemos estas coisas acontecendo, e a irmã Luciana falava mais, e pastor, pessoas que estavam na igreja há muito tempo esfriaram na fé. Não é isso que a Bíblia fala? A Bíblia fala que nos últimos tempos a apostasia, o abandono da fé vai tomar conta das pessoas. As pessoas vão apostatar, vão abandonar a fé. E é exatamente o que está acontecendo. Por isso esta pergunta, cada um de nós deve fazer: Senhor, quanto tempo ainda falta para romper um novo dia onde toda essa pecaminosidade será extirpada, um novo dia onde o Senhor mesmo vai reinar, e os que forem obedientes a Ele servirão e andarão com Ele. O nosso anseio deve ser, queridos, pelo romper da manhã, como no Salmo 130, não desmarque Isaías 21, mas vá para o Salmo 130, versículo 6, como os guardas anseiam pelo romper da manhã, assim nós devemos estar ansiosos também pela vinda desse novo dia, que reinará a justiça. Salmo 130, versículo 6, diz a palavra do Senhor, Salmo 130, versículo 6. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Vendo toda essa pecaminosidade no mundo, nós devemos ter essa viva esperança. E queridos, não adianta falar que temos viva esperança se nós não demonstramos na prática.
O nosso lugar é na casa do Senhor, demonstrando que realmente estamos interessados na volta dele. Quanto tempo ainda tem, Senhor? E nós vamos esperar aqui na casa do Senhor, no dia do Senhor. Não marque compromisso com qualquer outra coisa. O seu lugar é na casa do Senhor, como os irmãos amados aqui estão. Não adianta dizer que horas da noite são, mas está indiferente, está adormecido, está encantado com as coisas do mundo. No culto de oração, o seu lugar é aqui, salvo aqueles que têm outros, estão distantes do trabalho, mas nós outros aqui estamos, e louvo ao Senhor pelos irmãos que saem do trabalho e vêm direto para a casa do Senhor para louvar ao Senhor. Nossa amada irmã Adriana trabalha no Hospital Angelina Carol, e não é fácil trabalhar ali. Cada vez que eu vou visitar o enfermo, que eu vejo aquelas milhares de pessoas ali, é tenso. Os nossos irmãos médicos dali também, não é brincadeira. Os nossos irmãos do transporte, que 6 horas da manhã já estão na linha buscando os alunos e passam o dia trabalhando, mas de noite, antes de ir para casa, vem aqui na casa do Senhor orar ao Senhor, buscar ao Senhor, demonstrar na prática que estamos interessados, ansiosos pelo romper de um novo dia, onde haja fidelidade e obediência irrestrita ao Senhor. Em Malaquias capítulo 4, pode desmarcar o Salmo 130, mas em Malaquias, os últimos versículos, o último capítulo do Velho Testamento, temos ali que nascerá para nós, os que crermos no Senhor, nascerá o sol da justiça. O último capítulo do Velho Testamento, os 2 primeiros versículos, diz assim, Malaquias 4, 1 e 2. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fogo, todos os soberbos e todos os que cometeram impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, a salvação trará debaixo das suas asas, e sereis, e saireis, e crescereis como bezerros no cevadouro. Amados irmãos, para quem é da noite, o tempo está terminando. Para quem é das trevas, o tempo está findando. Para quem é soberbo, para quem é arrogante, para quem é orgulhoso, para quem despreza a palavra do Senhor, o tempo está terminando. Mas para nós que cremos no Senhor, nascerá o sol da justiça, um novo tempo de paz e de fidelidade ao Senhor. Em segundo lugar, uma sentinela vigilante. Além de uma pergunta ansiosa, uma pergunta anelante, temos também uma sentinela vigilante. E aqui nós nos encaixamos, queridos irmãos. A hora está avançada? Está. Está próximo da meia-noite? Está. Mas nós somos as sentinelas que devemos estar no lugar que Deus nos colocou. Foi Deus que colocou você no lugar onde você está, para vigiar. E o vigia tem que estar atento ao que está acontecendo. O vigia não pode ficar perdendo tempo com coisas deste mundo, queridos irmãos. Quantos não vêm aos cultos de oração porque trocaram por outros motivos quaisquer? Isso não é vigiar, isso é brincar. Durante a semana, comentei até com a Letícia em casa depois, li de uma pesquisa que foi feita com quem assiste a Rede Globo. Se você assiste, não me fale, porque eu tenho consideração por você. Não me fale. Se você assiste, se você perde tempo com esses canais diabólicos por aí, nem me fale, a não ser que queira ajuda, aí pode falar. Mas eu imagino que todos aqui sejam sábios para não assistir. E olha só, a pesquisa foi feita para quem assiste a Rede Globo. O número de brigas no lar é muito maior do que aqueles que não assistem. O número de traição é muito maior do que aqueles que não assistem. O número de divórcio é muito maior do que aqueles que não assistem. Porque o que se ensina lá? Pegar a Bíblia? Ir para casa? Para louvar ao Senhor? Para guerrear contra o mal?
O que se ensina lá? É imoralidade, é homossexualismo, é traição, é briga, é confusão. Eu não sei como alguém possa emburrecer com uma coisa dessa. Queridos, vamos estar na nossa torre de vigia, vigiando. Vamos estar alerta e falando, filhos, netos, igreja, irmãos, vamos vigiar. A hora está adiantada. Que horas da noite estamos? As pessoas estão perguntando para você, guarda. Agora você está dormindo? Como vai saber? Perguntem para a Larissa, depois eu não sei se mais alguém estava conosco. 2018, fomos para a Bolívia, foi a primeira vez que fomos por terra. Uma estrada ruim, péssima, perguntem para a irmã Marilene, é um pântano. E lembro da irmã Cláudia, uma das missionárias pioneiras lá, ela sempre dizia assim: Rincón del Tigre, você não chega quando quer, é quando pode. Nem cavalo passa, nem cavalo passa. É um pântano, não passa, no tempo de chuva não passa nem cavalo. Certa vez vieram 20 caminhonetes de irmãos dos Estados Unidos, caminhonetes traçados, vieram pela América Central, chegaram até a Bolívia, e lá ajudando, trabalhando, e começou o tempo de chuva e eles quiseram sair, não conseguiram. As 20 caminhonetes ficaram de um ano para o outro lá estacionados, tiveram que voltar por outro meio, porque não tinha como sair. Mas em 2018 fomos, a primeira vez que fomos por terra, e ao sairmos de Rincón, saímos bem cedo, porque é uma viagem longa de lá até aqui, saímos bem cedinho, e depois da propriedade da missão tinha uma cancela, e estava lá um guarda, um fuzil do lado. Lá eles têm uma cadeira, são duas tábuas, eles põem fica uma tábua na outra e faz uma cadeira, e lá estava o guarda, sabe como? Dormindo. Nós estávamos com uma van, motor diesel, que faz barulho. Ele não escutou, estava com o fuzil do lado, encostado do lado, e ele dormindo naquela cadeira de madeira lá. Como ele não acordou, abriu o vidro e falei: bom dia, senhor, buenos dias, senhor. Não escutou. Dei uma buzinada, não escutou. Dei duas, o pessoal da van, todo mundo rindo, o irmão Ezequiel estava conosco naquela ocasião também. Todo mundo rindo, porque podia fazer o que quisesse com o guarda. Se fosse um bandido, matava ele. Se fosse uma pessoa mal intencionada, fazia o que quisesse. Ele dormindo, mas dormindo pesadamente. Eu precisei gritar para ele: Senhor! Senão ele não acordava. Não é o que está acontecendo com muita gente que deveria estar vigiando também. Não é o que está acontecendo. Amados, o guarda deve vigiar. A importância de um guarda dormindo é nada. A importância de um guarda que está sem vigiar é uma pessoa que só está ocupando espaço inutilmente. Nós somos vigilantes, queridos irmãos, e devemos estar atentos. Em Abacuque capítulo 2, versículo 1, por favor, abra sua Bíblia para lá, sem desmarcar Isaías 21. Abacuque capítulo 2, versículo 1, lemos ali na palavra do Senhor que nós devemos nos colocar na nossa torre de vigia e vigiar. Coloque-se na sua torre de vigia e tire as distrações do seu coração, tire os entretenimentos do seu coração, tire aquilo que te tira da vigilância. Minha oração, queridos, é que todos nós que estamos aqui nesta noite aceitemos para nós esta mensagem. Guarda, a que horas da noite nós estamos? As pessoas estão perguntando, todo mundo está percebendo que alguma coisa não está bem. Ainda ontem eu li que do jeito que o planeta Terra vai, não passa de 2100, as pessoas do mundo falando. Nós sabemos que vai passar de 2100 porque ainda tem um milênio pela frente. Mas do jeito que as coisas estão, o arrebatamento não vai demorar a acontecer. Então vamos vigiar. Diz em Abacuque 2, versículo 1: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei. Vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando for arguido. Queridos, as pessoas estão querendo saber: guarda, que horas da noite nós estamos?
Pelo jeito, cristão, acho que vai demorar bastante, né? Porque você está tão distraído. Qualquer coisa te tira da igreja, qualquer coisa te tira da comunhão. Você não é tão... Acho que ainda vai demorar bastante para acontecer o arrebatamento. Não é isso que muitas pessoas do mundo estão vendo? Uma indiferença, uma frieza, uma falta de compromisso, como em Abacuque: sobre a minha torre de vigia me apresentarei e vigiarei. Transcorreu o ano de 1974, era aquele templo antigo, tinha sido há um ano de construção daquele templo. Nós morávamos aqui do lado, era uma casa velha que tinha. Saímos do culto, fomos para casa. Meu pai, minha mãe, nossa avó estava conosco também naquela ocasião, meu irmão Daniel, eu, minha irmã Sandra e o Júnior, que era recém-nascido. Chegamos em casa, tomamos um chá, como fazíamos sempre, e fomos dormir. Porta fechada, portas fechadas, janelas fechadas, era uma casa velha. O irmão Lourdes deve se lembrar daquela casa. Quando acordamos de manhã, ninguém percebeu, mas uma visita passou pela casa durante a noite. Portas fechadas, janelas fechadas. Mas onde nós tomávamos o lanche era uma casa velha e tinha um telhado, umas telhas de vidro em cima. Não tinha forro, telhas de vidro. O ladrão percebeu aquele ponto fraco, tirou as telhas e entrou por ali. Roubou, meu pai nunca teve dinheiro, coitado, um pouquinho de dinheiro que ele tinha na calça dele, pegou alguns objetos, abriu a geladeira, pegou algumas coisas ali, e o mais importante que tinha era uma bicicleta que o nosso avô tinha trazido da Suécia quando ele veio para o Brasil, uma bicicleta bonita que o meu irmão Daniel, meu pai tinha dado para ele, meu avô deu para o meu pai deu para o meu irmão Daniel. E ele tinha reformado aquela bicicleta, mas ele é caprichoso. Se ele estivesse aqui agora, ele ia falar. Mas que capricho que ele fez. Mas ele lixou aquela bicicleta, ele gastou um tempão naquela bicicleta. Depois ele pintou a bicicleta de preto com os frisos dourados, mas estava linda. Era uma bicicleta muito boa. A minha bicicleta era uma bicicleta velha. E eu corri lá fora. Será que levaram as bicicletas? A minha estava lá, porque era velha. Mas a dele, reformadinha, o ladrão levou também. Tudo estava fechado, mas tinha um flanco aberto. Queridos, há algum flanco aberto na sua vida? Sobre a minha torre de vigia me colocarei e vigiarei. O que tem te distraído? O que tem lhe causado sono espiritual? Peça ao Senhor, peça ao Senhor. Peça ao Senhor que lhe ajude, porque as pessoas estão arguindo, estão perguntando e estão olhando para nós. E se nós não estamos vigiando, o mundo vai achar que vai tudo bem, que está tudo normal. Agora, quando nós estamos vigiando, como Abacuque escreveu, sobre a minha torre de vigia me colocarei. Porque sabe quem nos colocou aqui, queridos? Foi Deus. Quem colocou você na sua torre de vigia foi Deus. Por favor, abre Isaías 62, versículo 6. O guarda deve estar vigilante. O guarda deve estar alertando. O que está acontecendo é errado. Falar contra o erro das autoridades é nosso dever. Quanta gente está rindo das coisas erradas que estão sendo feitas e estão concordando com o lixo que está aí. Com o que lixo que está nas igrejas, queridos irmãos, a brincadeira que está, a leviandade que está, o circo que está. Semana passada o irmão Ricardo mandou uma reportagem de igrejas que agora assumiram o papel de circo de verdade. Assumiram o papel de circo. Aliás, a irmã Cláudia já tinha me comentado outro dia de igrejas por aí que na hora do culto é pipoquinha, é sessão de cinema, pipoquinha, virou um cinema, virou uma palhaçada, uma brincadeira. Criança gosta de pipoca, criança gosta de brincar, criança gosta de se distrair, então vamos fazer essas coisas que as crianças gostam. E aí vem a palavra
que Paulo escreveu à igreja de Corinto: vocês são carnais, vocês são crianças, vocês não amadurecem. Eu tenho que tratar vocês com leitinho. Vocês já deviam estar preparados para comer comida sólida, mas não, precisam ser tratados como... Não é assim que está hoje, queridos irmãos. Essa reportagem que o irmão Ricardo mandou, as pessoas assumindo igreja circo, agora igreja circo, trapézio, bambolê, palhaço. E não precisa nem colocar o nariz vermelho, já está uma palhaçada. Que tragédia isso. Isaías 62, Deus nos fala. Isaías 62, versículo 6, diz a palavra do Senhor. Isaías 62, 6. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite de contínuo não se calarão. Ó vós, os que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós. Não fique em silêncio, guarda, você tem que avisar. Está escrito em Ezequiel, não vamos abrir para lá. Deus falando: eu te coloquei por atalaia, eu te coloquei por alguém que está anunciando, e você deve falar. Se você ver o perigo vendo, e você não falar, o perigo vai chegar, as pessoas vão morrer, mas eu vou cobrar de você, eu vou quebrar da sua mão o sangue dessas pessoas. Não se cale, irmão, não se cale. Irmão, fale, gostem de ouvir ou não. A maioria não vai gostar, mas não vai poder dizer que nós não falamos. Deus continua falando: se você vir o perigo e você falar, e a pessoa não se der por avisado, ele vai morrer, mas você livrou a sua mão, você não está no culpado do sangue desta pessoa. Não se cale. Eu coloquei você por guarda. Guarda, que horas da noite são? Quanto tempo ainda temos para chegar o novo dia? Vamos falar. E se as pessoas não se derem por avisada, problema das pessoas, a nossa parte nós fizemos. E Deus continua falando: se você falar e a pessoa se converter, você livrou uma alma da condenação. Deus quer que nós falemos, gostem de ouvir ou não, queiram ouvir ou não, é nosso dever falar e alegrar. E em terceiro e último lugar, o anseio pelo romper da noite. Uma pergunta anelante: que horas, guarda, nós estamos na noite? Quanto tempo ainda tem para raiar o dia? Uma sentinela vigilante que todos nós devemos ser. E por último, o anseio pelo romper da manhã. Isaías capítulo 21, versículo 11, vou fazer a leitura de novo, e diz assim a palavra do Senhor. Isaías capítulo 21, versículo 6. Perdão, versículo 11. Isaías 21, 11. Guarda, que horas da noite nós estamos? Quanto tempo ainda falta pelo romper da manhã? As pessoas estão perguntando, e nós também estamos ansiando pelo romper da manhã. Cada dia eu penso: seria hoje o dia do arrebatamento, queridos irmãos? Seria hoje. Um pastor antigo, muito amigo do nosso pai, pastor Werner Krieger, todos os dias que estava nublado, ele dizia assim: hoje está um bom dia para Jesus voltar, porque ele diz que ele vai voltar nas nuvens. O fato é que pode estar um dia de céu azul, ele forma uma nuvem na hora, ele vem cavalgando nas nuvens, porque ele virá para buscar a igreja. E ele quer encontrar cada um de nós na nossa torre de vigia, respondendo para os que estão arguindo e perguntando quanto tempo ainda temos. Uma igreja que está brincando não está preocupada com a volta dele. Um cristão que está dormindo não está preocupado com a volta dele. Cuidadosos com a volta dele são os cristãos que estão servindo com amor, com fidelidade, com oração, com compromisso, como os irmãos estão na casa do Senhor. Como os irmãos estão no culto doméstico todos os dias em casa, no culto particular, lendo a Bíblia, crescendo espiritualmente e anelando. Esse anseio deve tomar conta dos nossos corações.
Há muita gente encantada com esse mundo. Nosso mundo não é aqui, queridos irmãos. Aqui nós estamos de passagem só por um tempo. Não se encante com as coisas desse mundo, porque tudo isso vai perecer. Nosso desejo deve estar no romper da manhã. Amanhã de um dia onde não haverá pecado, onde Satanás não terá mais poder nenhum, ele será preso, acorrentado, e o Senhor Jesus reinará. E o Senhor Jesus vai receber a nossa adoração sincera, verdadeira. Ele é a brilhante estrela da manhã. Diz em Apocalipse capítulo 22, último capítulo da Bíblia, queridos irmãos, pode desmarcar Isaías 20, vamos agora olhar para Apocalipse 22, do versículo 12 ao versículo 16. Estarmos vigilantes e anunciando a todos que o Senhor logo virá. Anuncie para a sua família. Certamente há pessoas da sua família que ainda não são salvas, e eles precisam da salvação. Foi triste estar ontem lá no cemitério e ver as pessoas não salvas em angústia e desespero. É triste demais. Eu não gosto nem de ir no sepultamento onde as pessoas não são salvas. Eu não gosto, porque nós não podemos dar esperança. Eu não posso mentir. Nós não podemos falar que a pessoa que parte sem Cristo vai para o céu. Não posso falar. Eu espero que ele tenha aceitado a salvação, mas não tem provas nenhuma de que ele aceitou. E pela tristeza das pessoas que estavam lá, queridos, que ambiente pesado, opressivo, de dor. Por isso vamos falar. Fale a todos, a sua torre de vigia é a sua casa, mãe, pai, irmãos. Ao sairmos da classe de preparação para o batismo, irmã Inês fez um pedido muito sério: pastor, o meu pai virá para o batismo, e ele está num ambiente religioso completamente deturpado. Fale a palavra de Deus para que ele possa entender. Ele saiu de um atoleiro e foi para outro atoleiro. As pessoas estão assim, indo de pântano em pântano e afundando cada vez mais. Só no Senhor Jesus há paz, segurança, salvação, e nenhum outro há, só nele. A Bíblia diz: porque em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então da sua torre de vigia fale: amanhã vai raiar, o novo dia vai raiar. Que horas da noite estamos? Estamos adiantados. Nós estamos adiantados, nós estamos próximos da volta do Senhor. E Ele mesmo diz que Ele cedo vem, cedo Ele. Se até nós que somos humanos e pecadores estamos no sentido enojados de tanto pecado no mundo, quanto mais o Senhor. Diz em Apocalipse 22, 12 a 16: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Ou seja, as trevas ficarão de fora. Que horas da noite nós estamos? Guarda, vigilante, que horas nós estamos? As trevas são densas. Tudo isso está acontecendo. Irmãos, está se proliferando o número dos macumbeiros, dos umbandistas para todo lado. Está se multiplicando o número de pessoas indiferentes ao amor de Deus. A hora é adiantada. Vamos avisar, porque o último versículo diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Que maravilhoso será esse raiar do novo dia, queridos. Hoje nós estamos numa hora adiantada.
Hoje nós estamos numa noite sombria e difícil, mas a estrela da manhã vai brilhar. A estrela da manhã reinará, e um novo dia para os salvos vai brilhar. Ficarão de fora todos os das trevas. Os cães, não quer dizer os cachorros, quer dizer os que vivem como cães. Já viram cadelas do cio nas ruas, queridos irmãos? Não é assim que estão as pessoas vivendo hoje. A imundícia que está, não é assim que está. As orgias que estão acontecendo por aí, não é assim que está hoje. Queridos, vamos vigiar. As pessoas querem saber a que hora da noite nós estamos. Vamos vigiar. Mais compromisso, irmãos, mais fidelidade, mais obediência. Não se distraia, não durma, porque o Senhor Jesus falou que na última hora as igrejas vão adormecer. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós não durmamos. É preferível morrer antes do que nós adormecermos. É preferível que Deus nos leve antes do que nós adormecermos. Adormecimento é trágico, irmãos. Vamos vigiar. E que Deus abençoe a sua igreja, para que quando nos arguirem, e vão nos arguir, e estão nos arguindo, possamos responder: o dia vem, quando o Senhor Jesus reinará, a resplandecente estrela da manhã reinará. Que Deus abençoe a igreja. Pai, se há em nosso meio algum coração indiferente, apático, alheio, soberbo, trabalhe em cada coração, Senhor. Tanto dos que estão aqui, quanto dos que assistem ao culto pela internet também. Desperta-nos, Senhor. Devemos estar na nossa torre de vigia, onde o Senhor nos colocou, e devemos ser servos vigilantes. Porque as perguntas das pessoas são anelantes, as pessoas estão ansiosas para saber. E nós estamos também aguardando com alegria quando reinará o Senhor Jesus Cristo sobre a terra, destruindo todas as forças do mal, todas estas trevas, quase que como no Egito, Senhor. Quando o Senhor mandou a praga das trevas, diz a Tua palavra que eram trevas palpáveis. É o que estamos vendo hoje. Estamos vendo a manifestação do poder das trevas em todos os lugares, na esfera política, na esfera
dita religiosa, na sociedade, nas famílias, nos meios de comunicação. Ó Senhor, que trágico! O mundo se desencaminhou porque desprezou ao Senhor, a fonte de água viva, e buscaram cisternas secas e rotas que não podem satisfazer. Ajuda-nos, portanto, Senhor, a estarmos vigilantes e aguardando o momento glorioso quando romperá um novo dia, a resplandecente estrela da manhã. Leve em paz agora os meus amados e queridos irmãos. Mais uma vez pedimos pelos que estão neste momento fazendo provas, também pela irmã Estela, pela irmã Mirna, que com fidelidade estavam aqui na casa do Senhor, e abençoe para que possam receber do Senhor a graça, a sabedoria, para terem bons resultados nesta prova, Senhor. Pedimos a Tua bênção também para a noite, quando aqui novamente estaremos, para continuarmos na nossa torre de vigia, vigiando, orando e falando, alertando a todos que o Senhor em breve virá. O Senhor Jesus Cristo em breve virá para nos levar para o eterno lar, e ficarão aqui os perdidos, os que aborreceram a luz, os que desprezaram a salvação. E como dizem Hebreus, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? O Senhor concede uma salvação gratuita, custou tão caro para o nosso Mestre, mas para nós é gratuita, e as pessoas desprezam, e as pessoas negligenciam, e as pessoas brincam e tornam-se indiferentes. Portanto, ajuda-nos e usa-nos, Senhor, para falarmos a todos. Pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua graça, a Tua companhia, e damos-te graças por tudo, a Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Todos podem se assentar, por favor, com o pós-lúdio, com oração silenciosa. O pós-lúdio, estamos com o culto coletivo encerrado. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão em paz e sirvam com alegria na torre de vigia, amados irmãos.